Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui na página do Diário dos Campos. Meu nome é Milena Sartori, eu sou repórter de economia aqui do jornal. Hoje a gente veio aqui para falar um pouco sobre o panorama da indústria na região. A gente convidou a Priscila, que é diretora executiva da Casa da Indústria aqui da cidade, para falar um pouco sobre como fica a questão da atividade aqui na cidade, né? O setor da indústria, ele é responsável por mais ou menos 1/4 de todos os empregos gerados na cidade. São mais de 21 mil pessoas que trabalham nesse segmento que vem sentindo diversas consequências econômicas aí devido à pandemia do novo coronavírus. Por isso, um dos assuntos que mais interessa aí para a população é justamente a questão dos empregos, né? Como que a Casa da Indústria está negociando, conversando com os empresários, o que está sendo feito para tentar manter, fazer a manutenção mesmo desses postos de trabalho. Bom dia a todos. A Casa da Indústria está apoiando toda a indústria aqui de Ponta Grossa, desde a pequena, da micro, até as multinacionais, para que a gente tente, primeiro, preservar os empregos, segundo, garantir a saúde desses trabalhadores, né? E terceiro, evitar o colapso econômico. Então, a gente está trabalhando nessas 3 frentes nesse momento, né? E assim, nós nos antecipamos à crise, já começamos a tentar dar esse apoio para as indústrias logo que começou a surgir, a aparecer esses problemas que no começo foram demonstrados através da importação e exportação e no momento posterior da questão operacional mesmo, né? Então, a gente tem trabalhado com o suporte de condições legais e econômicas, né, com os subsídios que estão sendo trabalhados pelos governos, para que a gente possa munir essas empresas com as informações que elas precisam e ligá-las com os canais para que elas possam buscar os auxílios econômicos e trabalhar dentro desse suporte de documentação legal, né? Nós também estamos fazendo uma correlação, uma comunicação com os sindicatos laborais para tentar gerar esse apoio aí que as indústrias precisam nesse momento. Nessa semana a gente teve o anúncio da Rede Madeiro, né, de centenas de demissões. Considerando esse anúncio e também as perspectivas para a próxima semana, a Casa da Indústria tem alguma estimativa de quantos empregos ainda devem se perder aí no meio do caminho, mesmo com todas essas medidas que vêm sendo tomadas? Esse número, né, ele vai aparecer provavelmente na próxima semana, porque a gente tem aí 15 dias de pandemia já bem efetivas, digamos assim, dentro da nossa região. E, por enquanto, as indústrias estão tentando segurar os seus colaboradores com medidas trabalhistas de férias, de banco de horas, de antecipação de feriados, né? Várias medidas que foram propiciadas aí não só com a legislação trabalhista, mas com as 2 medidas provisórias que a gente teve, que foi a 927 e a 936 de ontem. Mas é inevitável que a gente tenha um número de demissões, a gente está tentando segurar essas demissões para que a gente possa fazer com que o colapso econômico, né, não aconteça, porque o colapso econômico tem muito a ver também com o número de demissões. Um dado interessante, Milene, é que ontem com a medida provisória, eu percebi que muitas empresas que já tinham dado aviso prévio para os seus trabalhadores voltaram, né, desfizeram esses avisos prévios, porque agora a gente vai ter uma ajuda, um subsídio financeiro, porque num primeiro momento, durante esses 15 dias, a redução de jornada com redução de salário, a questão de antecipação de férias foi suficiente para segurar esses primeiros 15 dias. Mas o que a gente sentiu a partir do dia 1º para cá é que isso não seria suficiente, a gente precisaria de uma injeção monetária mesmo. E aí isso aconteceu com essa possibilidade da medida provisória 936, então muitas empresas reviram essa questão dos avisos prévios que já tinham dado para os seus trabalhadores, na forma trabalhada, porque agora tem a possibilidade de trabalhar com um auxílio financeiro do governo. Por isso que é tão importante o envolvimento do governo nesses momentos, então, né? Tanto com essa nova legislação trabalhista que vem sendo discutida nas últimas semanas, quanto também com os aportes financeiros. Sim, com certeza, né? Toda a linha de fomento que a gente tem, tanto em nível municipal, que hoje vai ser anunciada uma,
quanto em nível estadual, que a gente também tem, quanto federal, e aí a gente tem até a questão de tributação também, o alívio na tributação sendo essencial para a manutenção dos postos de trabalho. Tem algum estudo ou o cenário que vocês estão percebendo de quais são os setores aqui da cidade que devem ser mais afetados, que devem sofrer mais perdas na indústria? Como o problema é geral e é mundial, a gente tem vários setores sendo afetados concomitantemente, cada um na sua especificação, né? A gente atende ali a panificação teve uma queda muito grande de consumo nesse primeiro momento, né? Até porque a gente não pode permitir o consumo in loco, o consumo no local, dentro do estabelecimento, apenas para delivery, para consumo externo e conveniência. Então houve uma queda significativa e aí é com o consumidor final. Mas a gente tem grandes empresas aqui que estão sofrendo com falta de insumo, com impossibilidades de exportação e com as barreiras que têm acontecido em alguns estados que o decreto tem sido mais fechado, né? E que não deixa a passagem não só de pessoas, mas também de objetos. Então, a gente está tendo problemas das mais diversas formas, as montadoras. Aqui a gente tem muita empresa que tem fabricação de produtos para linhas de montagem. Quando a linha de montagem para, necessariamente aquelas empresas que fabricam os insumos para essa linha de montagem vão acabar parando também. Então, o que a gente vê é um efeito em cadeia muito grande. A gente começa a perceber que ninguém vive sozinho, né? Não só em cadeia de produção, serviço e comércio, mas também entre as localidades, entre as diversas cidades, entre os municípios, entre os estados, entre transportes, né? A parte de logística terrestre, marítima, então o escoamento, o problema está sendo muito grande, a gente não está tendo isso localizado num determinado segmento. O que a gente tem problemas diferentes em diferentes segmentos. Mas hoje está todo mundo vivendo grandes problemas dentro das indústrias, sim. Como que outros setores acabam afetando a indústria? Por exemplo, o fechamento do comércio aqui na cidade, em diversas outras cidades, né? Como que isso reflete diretamente na produção industrial? Bom, a produção ela tem que ser colocada no mercado, né? E essa produção não está sendo colocada no mercado em razão da falta de consumo. E aí não é só do fechamento do comércio, mas também do medo que a população está tendo de gastar nesse período em que você não sabe se você vai ter a garantia do teu emprego, né? Então, por isso que vira uma cadeia. Você não tem um comércio aberto, mas a partir do dia 6 a gente vai ter hoje o anúncio do prefeito com novas possibilidades de abertura paulatina do comércio, né, em determinados, dividido por segmentos. Mas eu acredito que ainda a gente vai ter uma inibição do consumo muito grande, porque o consumidor está com medo de ir para as ruas, de consumir. Então, a cadeia ela não vai até o comércio, ela vai numa ponta ainda mais longe, que é o próprio consumidor. Então, o consumidor com medo desse consumo, por medo de perda de renda ou de comprometimento de alguma forma da renda dele, não está fazendo circular e isso acaba afetando lá os setores primários, como a indústria da transformação e, inclusive, até o próprio agronegócio começa a sentir alguma coisa. Embora esses sintam menos, né? Porque agronegócio envolve muita alimentação. A gente ainda fala de indústria do agronegócio, então, embora seja agrícola, a gente traz também para o universo da indústria. E a alimentação é o último bem que as pessoas param de consumir ou que fazem escolhas dentro do consumo. Mas o colapso é geral, porque a economia não está gerando, a gente não está gerando riquezas. Então, a indústria acaba sentindo porque ela acaba ficando com o setor de expedição cheio, porque ela não está conseguindo escoar. Até a questão do setor alimentício também é muito representativa aqui na cidade, né? Já que é o segmento industrial que mais gera empregos ali. Cerca de 16%, um pouco mais de todos os empregos da indústria são nesse setor da fabricação de alimentos. Sim. Como que a mudança do comportamento do consumidor, mesmo essas novas formas de consumo afetam a indústria? Por exemplo, o consumidor não ir mais no restaurante porque ele não está aberto, mas passar a consumir mais em casa.
Como que isso impacta na produção aqui do município? Bom, a gente vê esse impacto desde a indústria menor, que a gente tem a panificação, embora ela tenha um perfil bem semelhante ao comércio, ela é considerada indústria porque ela está transformando o trigo em pão, até a indústria maior que a gente tem aí, né, como o exemplo, o grande conglomerado do Madeiro que nós temos aqui na cidade. Então, todos vão ser afetados, desde o maior até o menor. Então, nós temos aí que nos adaptar à questão de mudanças de hábito, principalmente em termos de embalagem e de garantia de uma condição sanitária daquele produto que está sendo comercializado. Então, hoje o consumidor está muito preocupado com essa garantia sanitária, com essa garantia de que o alimento esteja limpo, esteja esterilizado, tenha sido feito dentro daquelas normas de segurança de saúde, né? Então, a gente tem uma mudança do perfil de consumo, aonde a indústria também vai ter que se adaptar, né? Mesmo o setor de bares e restaurantes, que agora no momento está fechado, e se estuda uma retomada de como fazer isso, porque é um dos setores mais delicados e que ainda não está dentro da indústria, mas ela afeta diretamente a questão da indústria, né? Então, assim, o consumo maior dentro de casa das pessoas que estão fazendo mais alimentos dentro de casa, tudo isso vai mudar o perfil da indústria, ela vai ter que repensar, na verdade todos nós vamos ter que repensar no modo do que a gente se alimenta, no modo com que a gente serve a comida, por causa da facilidade de contaminação. Então todo o setor está sendo bem afetado. Eu tenho participado bastante com o setor da panificação, então o que a gente tem dito, né, para facilitar a venda. E facilitar a venda significa gerar maior confiança do consumidor, que os produtos já venham embalados, que haja uma pessoa organizando esse setor, sem permitir que o consumidor pegue e devolva no local, porque isso pode gerar contaminação. Então, uma pessoa entregando esse produto, ou mesmo, eu quero fazer um lanche, eu quero esse artigo, uma pessoa que tem, né, que esteja esterilizada, que esteja dentro dos padrões de limpeza e de vigilância, servindo essa pessoa para que não haja um consumo de todas as pessoas naquele mesmo lugar, pegando o mesmo utensílio. Então, tudo isso a gente está mudando, né, dentro da perspectiva da indústria, tanto da pequena quanto da grande, para que haja um maior número de, uma quantidade maior de confiança do consumidor, para que ele possa passar a consumir mais, né? Então, aqui a gente vê a questão do financeiro, poder aquisitivo, o medo do investimento, mas também o medo da contaminação, fazendo com que o consumo fique mais controlado, fique mais inibido. Então, o que a gente precisa passar é uma confiança para o consumidor, para que ele possa saber que ele está consumindo um produto correto, limpo, esterilizado e dentro das normas de vigilância, e ainda assim gerar essa economia local para que a gente possa ter uma retomada de injeção de financeira aí no mercado para as pessoas passarem a consumir. Além desse momento delicado que a gente está passando pela economia, ainda há uma crise maior sanitária, né? E a indústria é um dos locais que mais tem aglomeração de pessoas, justamente por empregar muita gente, reunir muita gente no mesmo lugar. Quais são os cuidados que vêm sendo tomados com os trabalhadores na questão de refeitórios, no transporte dos trabalhadores? O que tem sido feito para buscar garantir mesmo essa segurança? Bom, então nas empresas maiores, a gente já tem muito forte a NR12, que ela distancia um trabalhador do outro. Então, a nossa maior preocupação não é produção. A nossa maior preocupação são alguns gargalos que a gente vê dentro da indústria. Bebedouros, o banheiro, que tem sido um local de grande contaminação, transporte e alimentação, que são os refeitórios. Então, a gente tem também buscado dar todo esse aparato, esse suporte, nesses instrumentos que a gente trabalha, que são essas cartilhas de apoio, esses documentos de apoio que a gente trabalha com uma que a Prefeitura Municipal, né, desenvolveu, outra que o SESI, que faz a saúde e segurança do nosso sistema FIEP, desenvolveu, e além disso dá um apoio operacional in loco para as indústrias nesse sentido, e a própria nota conjunta do Ministério Público do Trabalho, que diz como que as empresas devem proceder dentro dessa nova realidade que a gente vive.
Ontem eu conversava com o pessoal da Vigilância Sanitária aqui de Ponta Grossa, eles disseram que as indústrias estão bem organizadas nisso, já por conta dessas normas regulamentadoras que tem. Distanciamento, o respeito com vigilância, higiene, saúde. A indústria ela é bem focada nisso e ela é bem fiscalizada dentro disso. Então, dentro desse universo de setores, a indústria é o que menos gera perigo nisso. Mas aí a gente tem os pontos de contaminação muito grandes em banheiros, em refeitório e em transporte. A indústria está fazendo toda uma readaptação na questão dos banheiros, vestiários e também da alimentação, com espaçamento, com divisão de jornadas ali, de turnos. Então, as pessoas, dentro dessa possibilidade até de redução de salário, a gente tem isso, a possibilidade de fugir de pico de transporte, o que é muito interessante para o setor, e de distanciar as pessoas em refeitórios. Então, como a gente vai fazer 2 turmas, por exemplo, a gente tem cada pessoa ou 2 pessoas sentando numa mesa de refeitório, quando antes a gente tinha 4 pessoas. Ponta Grossa tem um dos maiores parques industriais do estado, né? Chega a ser o maior do interior, e muita gente depende da indústria como renda mesmo, como modo de trabalho. O que essas pessoas que estão ligadas tanto direta quanto indiretamente podem esperar do setor para as próximas semanas? Para esse planejamento de como deve ficar essa situação, seja aumentando os casos no Brasil, seja diminuindo, o que deve ser feito, o que está previsto para as próximas semanas? Bom, a gente está em conversa muito próxima com outras entidades e também com o poder público, né? Então, o que a gente busca é preservar o emprego, né? Mas como o colapso ele não é local, como a situação da pandemia é mundial e está sendo sentido por todos os setores dentro dessa cadeia, e é uma situação que a gente não pode visualizar no futuro, fazer perspectivas, a gente tem dificuldade muito grande de dizer o que se esperar, porque nem a gente consegue fazer um planejamento, o nosso planejamento está sendo diário e não mais semanal e mensal. A gente está fazendo planejamentos, às vezes a gente faz planejamento para dentro da semana, mas chega na quarta-feira a gente tem que refazer o planejamento porque saiu uma medida provisória ou a situação de contaminação aumentou. Dentro dos próximos dias, o Paraná recebeu uma quantidade muito grande de testes, é importante a gente comentar isso. O Paraná recebeu uma quantidade muito grande de testes agora nessa semana e a gente já percebeu isso em Londrina, um aumento do número de confirmados. Não em razão de que houve um aumento de contaminação, mas que houve um aumento de confirmação dos casos em razão do teste. Então, a gente está numa perspectiva hoje de retomada de produção por conta da semana que vem o comércio retomar. Mas talvez os números mostrem que a gente tenha que recuar. O próprio ministro da Saúde, ele disse, aqui vai ser um efeito sanfona. Muitas vezes nós vamos seguir em frente, nós vamos avançar, mas dependendo dos números de contaminação ou de alguma legislação, de algum decreto que possa aparecer, a gente talvez tenha que recuar. Então, fica difícil da gente determinar qual vai ser o cenário dos próximos dias se a gente não tem uma situação confortável para a gente dizer quais são os nossos próximos planos. Então, nós estamos trabalhando com duas balizas, com duas vertentes aí, com 2 situações que estão dizendo como que a gente deve proceder. As questões legais, e aí vem as medidas provisórias do que a gente pode fazer para assegurar os empregos, e os decretos, que aí são proibitivos e que proíbem determinados setores, e outro com a evolução da própria doença, com os números que isso mostram, com as contaminações, se são importadas ou se a gente já tem uma contaminação interna. Tudo isso é decisivo para dizer como que a gente vai conduzir os próximos dias e como que a indústria vai se comportar. O que a gente pode afirmar é que a Casa da Indústria, a FIEP, está aí para dar um amparo para todo trabalhador, todos os sindicatos patronais que fazem parte da Casa da Indústria estão trabalhando em prol da manutenção do emprego, da saúde do trabalhador e de minimizar esse colapso, tentar afastar o colapso e minimizar as consequências financeiras que o empreendedor está sentindo. Por isso que é importante, nesse momento, acompanhar diariamente as notícias, tanto técnicas quanto sanitárias, mas, acima de tudo, ter essa união, ter essa percepção coletiva, cuidados necessários diariamente, todo mundo, não importa onde trabalha,
para tentar conter essa contaminação e a vida poder voltar ao normal. Né? Sim, exatamente. E aqui em Ponta Grossa a gente tem um alinhamento, é um ponto muito positivo que eu considero, a gente tem um alinhamento muito grande entre as entidades, até pelo próprio Conselho de Desenvolvimento, que é um conselho que a gente tem aqui na cidade, que pensa o futuro da cidade, então todas as entidades aí estão envolvidas nisso, então a gente tem representante da indústria, do comércio, do serviço, pensando no futuro da cidade e uma aproximação muito grande com o poder público. Então, as nossas dores estão sendo passadas para o poder público e a gente está tentando trabalhar junto, porque o objetivo de todo mundo é esse, de garantir o trabalho das pessoas, de fazer com que a economia volte a girar, a respirar, mas também de garantir a saúde, que nesse momento é a nossa maior preocupação, né? Garantir a saúde de todos. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, Priscila. Obrigada também a todos que nos acompanharam. Toda essa discussão, né, essa conversa que a gente teve, vai ser divulgada em uma reportagem escrita tanto no site quanto na versão impressa do Diário dos Campos nesse final de semana.